Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as fases do desenho infantil. Você que é pai, mãe ou responsável, tem alguma dúvida sobre o que é esperado em cada fase do desenvolvimento da sua criança? Às vezes você se pega pensando se você está cobrando demais a partir do desenho que a sua criança reproduziu. Então, se você tem dúvidas sobre o que é esperado em cada faixa etária e para evitar que você exija um perfeccionismo a partir do desenho do seu pequeno, onde ele ainda não desenvolveu as habilidades contempladas para aquela idade, vem com a gente entender um pouquinho. Então, agora nós vamos dar início às fases do desenho infantil, segundo Piaget. A primeira fase, ela é conhecida como garatuja, e ela acontece na parte pré-operatória da criança. Na sensório-motora, que vai do 0 a 2 anos, e na pré-operatória, dos 2 aos 7 anos. A fase da garatuja, ela se divide em duas subpartes: a garatuja desordenada e a ordenada. Na fase da garatuja desordenada, a criança, em seu primeiro período de vida, vai desenhar por extremo prazer, e a figura humana ainda não tem um valor, ainda é inexistente. Não há interesse pelas cores, os movimentos são amplos e desordenados. Não há preocupação com o desenho em si, pois a criança desenha várias vezes no mesmo local. Não se preocupa com o que já foi desenhado anteriormente. Então, nessa fase da garatuja desordenada, são aqueles riscos, né, que nós costumamos chamar de rabiscos, sem uma preocupação com o que se está desenhando com a figura, né? A figura humana ainda é inexistente. Então, nessa fase, a criança rabisca a parede, rabisca o próprio corpo, ela não precisa necessariamente ter papel e caneta para fazer um desenho. A segunda parte da fase da garatuja é a fase da garatuja ordenada. Nessa fase, os movimentos são mais distantes e circulares. O seu limite não ultrapassa as margens da folha, mesmo usando todo o espaço possível. Nessa fase, a criança não se preocupa com a posição da folha, tamanhos ou ordens em que cada desenho está localizado, e sim pelas formas. Com relação à figura humana, não há formação concreta, apenas imaginária. Ela desenha o que pensa ou o que acha sobre determinado objeto. Não há uma representação fixa, ou seja, antes de terminar seu desenho ou seu traçado, isso pode se transformar em várias coisas. Por exemplo, ela faz um risco, né? E aí esse risco pode ser uma árvore. E antes de terminar o seu desenho, ela pode dizer que é um cachorro correndo. Então, após a fase da garatuja, nós vamos para a segunda fase. Ela acontece também na fase pré-operatória do desenvolvimento da criança. E essa segunda fase, ela é chamada pré-esquematismo. Nessa fase, a criança faz relação entre o desenho, pensamento e a realidade. A descoberta parte de suas emoções. Seus traçados e cores ainda não têm relação com características reais. Elas apenas utilizam a imaginação para desenhar elementos dispersos que não se relacionam entre si. Por exemplo, surge nesse estágio aquela figura que nós chamamos de homem girino. Então, é o corpinho, né, que apresenta vários tentáculos pelo seu corpo. Parece mesmo um girino. Na fase 3, chamada de esquematismo, já muda a fase do desenvolvimento da criança. Ela ocorre na fase das operações concretas, que vai entre 7 a 10 anos. Então, nessa fase do esquematismo, surgem os esquemas representativos, que se inicia na construção de novas formas, que antes eram isentas. A cada categoria de objeto, a criança cria uma forma diferente de expressão e entendimento.
Por exemplo, nesse exemplo, a categoria pássaro, por exemplo, ela começa a fazer em forma de letra V. Sabe aquela fase que a letrinha V vira vários passarinhos? Ainda nesse estágio, elas percebem o uso das linhas do caderno, que facilitam a escrita e a leitura. Descobrem a relação cor-objeto, que antes era desconhecida, pois antes elas partiam das suas emoções e não da realidade. Na fase 4, chamada de realismo, aparece a consciência do sexo e a noção autocrítica. As crianças fazem diferenciação do masculino e do feminino, já colocando as roupas em seus personagens para poder diferenciá-los. Então surge a consciência, né? Ela consegue perceber as diferentes características. Por exemplo, ela começa a definir o que é de menino e o que é de menina. As crianças aderem às formas geométricas, colocando objetos sobre sua visão, ou seja, elas ilustram como realmente é encontrado na realidade. E por fim, vamos para a última fase do desenho infantil. Ela é chamada pseudonaturalismo e ela ocorre na fase do desenvolvimento infantil que nós chamamos das operações abstratas. Então, ela ocorre dos 10 anos em diante. Então, o que é essa fase do pseudonaturalismo? Nessa fase, acontece o fim da arte como atividade espontânea e se inicia uma investigação da própria personalidade. Tem como característica o realismo, a objetividade, a profundidade, o espaço subjetivo e o uso consciente da cor e dos seus traçados. A figura humana aparece com características sexuais exageradas, presença de articulações e proporções. Essa fase tem riqueza nos detalhes e a criança sempre deixa bem claro o que está querendo nos dizer.